Opa, tudo bom? Bem-vindos a esse vídeo aqui. Esse vídeo não vai ter tanta edição, não vou fazer uma edição tão cheia de coisas e tão caprichada assim, até porque esse vídeo vai ser um pouco da minha opinião e a minha experiência de vida com edição de vídeo. Então vamos começar do zero. Lá há 4 anos atrás, em 2016, quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu fazia pelo próprio Xbox, pelo editor do Xbox. O Xbox tinha um editor de vídeos, não sei se tem ainda hoje para esse tipo de coisa. E quando eu editava esses vídeos, eu só conseguia fazer vídeos no máximo de 30 minutos. O que já era o suficiente para poder trazer um conteúdo legal para vocês. Mas eu tinha desistido e tinha achado que o YouTube não era um lugar bom para mim. Mas antes de eu começar esse canal, eu comecei a ver alguns conteúdos referente à edição de vídeo dos anos 60 e 70. Mesmo porque eu gosto de ver algumas coisas antigas, como eram antigamente, para comparar com hoje. Quando a TV Tupi foi lançada, lá em 1950, não se existiam vinhetas, ainda era só um slide que ficava na tela. Para deixar a programação no ar, eles tinham que fazer todo um aparato, não tinha como fazer gravado, eles tinham que fazer tudo simplesmente ao vivo. E se a pessoa não assistisse aquilo, já era. Não tinha como eles armazenar, como eles guardar isso pra ver no futuro ou reprisar. E eu não sei dizer se isso se perpetuou pelos anos 50 completos, pela década inteira, né? Mas a verdade é que a partir dos anos 60, entrou uma empresa muito importante nesse ramo pra ajudar e sanar os problemas, né, que eles tinham durante isso e salvar a vida de cada trabalhador que estava ali fazendo a televisão funcionar e ir ao ar. Foi quando a empresa Ampex, inclusive a gente vai falar bastante da Ampex aqui, desenvolveu um dos aparelhos mais importantes e um dos formatos mais importantes para a iniciação de guardar os programas e gravar os programas para isso, né? A Ampex, né, a Ampex 2, ela conseguiu fazer esse aparelho, né? Eles fizeram o Ampex 2 Inch, né? Que é um aparelho que eles conseguiam fazer a gravação, né, e trazer para o videotape, né, tudo isso e editar as gravações. Ou seja, com a capacidade só de poder gravar, eles já podiam armazenar isso para poder ver no futuro, para não perder essa gravação que eles fizeram. Eles poderiam também editar os programas para poder deixar eles uma qualidade melhor. Eles poderiam também fazer uma maior flexibilidade na programação do canal. Obrigado, telespectador. Obrigado, telespectador. Se não fosse por você daí, o que seria do Itacolomi? Há muito tempo liderança é aqui. Obrigado, assinado Itacolomi. Se a TV Itacolomi tinha uma programação onde às 7 horas eles exibiriam um show musical, eles teriam que às 7 horas fazer esse show ao vivo. Já a partir dos anos 60, se eles quisessem fazer esse programa, eles poderiam fazer esse programa às 4 da tarde, só que gravando ele no dia anterior à exibição, às 3h30 da tarde, começando a gravação e parando à noite, porque daí eles podiam editar, ver o que serviria, o que não serviria, e assim fazer edição manual analógica e assim poder fazer o programa ir ao ar de uma maneira muito melhor. E como a Tupi, a Excelsior e a Globo tinham as suas afiliadas, eles tinham que levar essas fitas para um avião e esse avião levava as fitas para outras emissoras para elas poderem exibir. Por exemplo, a Excelsior, Canal 9, exibiu uma novela que foi gravada num dia antes da sua exibição. Ou seja, ela foi feita no dia 7 para ir ao ar no dia 8. Em São Paulo, ela foi ao ar e recebeu muita audiência. Essa novela fez um sucesso, por exemplo. Aqui é só de exemplo. Aí imagina se a TV Gaúcha quisesse exibir essa novela e não poderia exibir no mesmo dia, porque a fita estava lá com a Excelsior sendo exibida na emissora Gênese, né? Que é a emissora, como é que eu posso dizer? A central, né? De tudo. Então, a partir dos anos 60, eles começaram a ter essa oportunidade de poder editar os vídeos e fazer a programação deles. Ou seja, eles tinham que usar uns modelos de câmeras antigas, né, para poder fazer as gravações. Seja para um jornal, eles tinham que gravar com uma câmera de rolo diferente, né, e depois converter esse formato dessa câmera de rolo para poder fazer a edição. E quando eles iam editar, eles iam pro videotape, que é um aparelho que você colocava o rolo da fita, como tá mostrando na imagem aí. Ou seja, eles pegavam e colocavam todas essas imagens em uma fita e essa fita ia pro videotape.
O videotape ele pegava essa fita e colocava na imagem para eles poderem ver, basicamente como uma preview do Sony Vegas. E com essa preview eles poderiam ver aonde eles vão cortar para poder fazer a emenda. Por exemplo, eles queriam ter uma imagem onde eles tinham 4 ângulos diferentes do mesmo palco, por exemplo. Aí eles pegavam essas 4 imagens, colocavam lá no videotape separadamente, né? Selecionavam os trechos que eles queriam cortar e numa fita só eles emendavam tudo isso e faziam uma imagem só. Depois eles gravavam todas essas imagens da fita master para uma outra fita, que seria a fita que seria exibida, a que passaria no rolo lá do reprodutor e passaria na televisão para todo mundo assistir do Brasil inteiro. Eles tinham um problema durante a programação deles, que era quando eles acabavam um programa e iriam começar outro, eles passavam os comerciais. E nessa eles perdiam muita audiência, aquela audiência entre um programa e outro. Então, para resolver esse problema, a Tupi e a Excelsior e outros canais afiliados começaram a fazer seus próprios personagens para poder usar nas vinhetas. Eles faziam as vinhetas cantadas e assim com as animações. Olha uma delas aí. Pela Itacolomi, a sessão vai começar. Pra você se divertir, tem cinema em seu lar, tem cinema. Mais um grande show, Muita atração sequência nova, da televisão Itacolomi o seu canal 4, vai lhes mostrar um novo show. espetacular. TV Itacolomi, sempre na lembrança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. E essas vinhetas sempre eram ligadas a boa música, porque eles faziam a trilha sonora da vinheta. Ou seja, eles contratavam alguma empresa de animação para poder fazer isso. E essa animação era feita em 9mm, né? Aquela fita de 9mm. E eles tinham que converter isso para poder exibir na televisão. Eles faziam os movimentos desenhando os quadros-chave. Por exemplo, eles querem fazer uma vinheta onde o personagem aparece com a câmera, tipo filmando e tal. Aí eles desenhavam os frames principais, que era o que mais vinha na cabeça, e os outros frames eles desenhavam depois para poder fazer a ilusão de movimento. Então, visando tudo isso, foi se passando alguns anos, algumas coisas foram mudando, muitas coisas na verdade foram mudando. E hoje em dia eu posso falar para vocês que eu com o Celeron e uma Intel HD Graphics aqui no meu notebook fraquinho, tá rodando o Windows 10, um mod para poder ficar mais leve, porque senão ele não vai rodar o Windows 10 direito. Eu consigo editar e eu edito pelo Sony Vegas Pro 12 e também às vezes no Pro 15 também. Então você que está querendo criar um canal e tem essa dificuldade, essa limitação pelo hardware que você tem aí na sua casa, ou pode ser até possível que você tenha só um celular, não tenha medo de experimentar novos softwares, tentar softwares antigos, tentar achar uma solução para você fazer um canal bom. Claro, eu não estou chegando aqui falando, se você tem um PC fraco, faça num PC fraco. Até porque se você tiver uma oportunidade de ter um hardware bom, faça isso, invista no hardware bom, até porque vai melhorar a qualidade do seu conteúdo. Eu quero investir no meu e ainda não posso, mas se você não pode, continua fazendo isso no hardware que você tem, tentando tirar o máximo dele. Não vai achar também que você vai fazer um milagre com um PC desse, até porque você não vai. Mas você consegue fazer algo já interessante com isso. Por exemplo, eu estou editando aqui agora pelo Sony Vegas e eu consigo fazer bastante coisa, mas não é aquela edição que, é a edição mais foda do YouTube, é a profissional, é a melhor edição do planeta Terra. Mas eu consigo fazer uma edição interessante. Esse vídeo aqui eu quero mais mostrar para vocês que com esses caras que faziam nessa época, se eles conseguiam fazer com equipamentos mais limitados do que o seu atual, imagina você pode muito bem fazer, entendeu? Você pode criar um canal de opinião no YouTube como esse aqui, você pode criar um canal de gameplay, sempre utilizando as ferramentas que o YouTube te dá como opção, como shorts, como os vídeos normais do YouTube,
sempre colocando títulos bons para que o seu vídeo fique interessante e faça da melhor maneira possível que você pode. Por exemplo, no meu canal principal, eu faço as gameplays tudo na Gambiarra Rex aqui, e mesmo assim consigo trazer gameplays legais, consegui trazer de Mario completo, e deu um feedback muito legal, deu as views muito boas. Mas isso porque eu investi no shorts, porque eu fui atrás de querer saber. Então não fica meio desanimado porque você acha que porque você tem o seu hardware fraco, você não pode fazer uma edição boa. Ou porque você só tem um celular, você não pode fazer uma edição boa. Por exemplo, eu vejo outros canais do YouTube, como o do Janderson Silva, que faz um conteúdo muito legal de games antigos. Ele consegue fazer as edições dele pelo celular. Também existe o Vinícius Web, do Web Vintage. Ele também faz muitos vídeos referentes a concerto de TV e coisas do tipo. E ele faz tudo pelo celular, ele usa o CapCut e outros aplicativos aí. E ele consegue fazer um bom conteúdo pro canal dele, visando o tipo de conteúdo que ele grava. Então não pense que você vai fazer uma coisa maravilhosa, mais motherfucker do mundo a nível do Digo, num canal como esse que você tem em um PCzinho fraco. Mas você pode fazer algo equivalente ou possivelmente interessante, visando esse conteúdo, adapte ele para o estilo de vídeo que você faz. Até porque o próprio Digo disse em um vídeo dele que ele não é o dono desse tipo de conteúdo. Que o povo fica vindo nos canais dos outros falar: ai, mas você tá copiando tal canal. Ninguém é dono de nada aqui no YouTube. É muito interessante, cara, ver os canais que eu acompanho assim de opinião, como o Serginho Faó, Incare, esses canais assim mais chegados a... Eles fazem o conteúdo deles visando o seu estilo que o Digo faz, mas eles não fazem copiando, eles fazem do jeito deles, com os personagens deles, com a opinião deles, com o tipo de vídeo que eles gostam de fazer, o jeito que eles gostam de fazer. O povo fica muito martirizando esse tipo de coisa no YouTube, por exemplo, até em música o povo martiriza muito isso, de falar: ah, faz o vocal igual ao do Teto. Mano, o Teto não é o dono do estilo de mixagem, estilo de edição, de áudio, estilo de tratamento que ele coloca. O povo coloca como se o editor de vídeo dele fosse o dono dos clipes dele, tipo, do estilo de clipe que ele faz. Se o produtor e o masterizador dele fosse o dono do estilo de masterização e mixagem que ele faz nas músicas dele. Mas isso é um estilo que ele colocou pra ele, visando as coisas que ele já viu e que ele quis fazer igual. Isso não quer dizer que ele é dono de nada, entendeu? Você pode falar: ah, eu quero fazer um vocal parecido. Você pode fazer um parecido, entendeu? Mas você não pode falar: ah, é esse conteúdo desse cara, eu quero fazer igual a esse cara. Igual a esse cara, sim, você pode fazer. Mas isso não quer dizer que você tá copiando o estilo e o estilo é dele, entendeu? A gente precisa entender que o YouTube é uma coisa só e que não existe essa coisa de que o estilo é do cara, de que o tipo de vídeo é do cara, de que a pessoa iniciou isso, ela é a dona, entendeu? Eu posso começar a fazer um estilo de vídeo ensinando a fazer comida na minha casa, chegar pra todo mundo e falar que esse tipo de vídeo só eu faço, é meu estilo de vídeo, e o povo vai comprar, entendeu? E não é assim que funciona. Cada um tem o seu tipo de vídeo, seu estilo de vídeo. E ele usou inspiração pra isso. Ele usou tipos de outros canais de inspiração pra poder fazer o conteúdo dele. É uma mescla de coisas, não é só dele e acabou é dele, entendeu? Bem, mas isso é só a minha opinião. Espero que entendam ela e tchau, tchau.